Hello, my friends, how are you? Tudo bem, galerinha do 7º ano? Bem, hoje a gente vai iniciar, tá? Na unidade 3, já para finalizar, tá bom? E o nosso tema, classe, muito legal. Nós vamos falar de fotos, tá? Então, tem alguém aí que gosta de tirar fotos, principalmente selfies? Pelo que eu percebo, sim, não é isso? Mas vamos lá. Eu quero que vocês peguem o seu materialzinho, porque hoje a gente vai trabalhar mais com a leitura, tá? E abram os livros lá na página de número 13, certo? Então, chegamos lá na página de número 13, nós temos aqui um texto que vai falar exatamente de selfies, tá legal? Então, eu te pergunto, do you like take photos? Yes or no? Do you like selfies? How often do you take selfies? Com que frequência você tira selfies? Muita frequência? Né? Porque hoje em dia, com os nossos celulares, os celulares bem modernos, né? Eles têm cada vez mais funções que dá para você fazer trabalho profissional, tá? Utilizando as suas câmeras. Não é verdade? Então vamos descobrir aqui o que a gente vai falar sobre selfies. Mas antes disso, eu também quero te lembrar que a gente estava falando, né, na aula passada, sobre características físicas, como as celebridades se comportam, não é isso? As roupas, como elas se vestem. E hoje a gente vai estar vendo aqui, fazendo as estratégias de leitura, dá para você observar que nós temos aí duas selfies, né, de uma cantora. E essa cantora, ela botou uma selfie bem comum, bem simples, na verdade, dela com creme no rosto, pode ver aí, né? E ela intitulou até a selfie de Ugly Self. Lembram que é ugly, que é feio, né? Então, seria uma selfie feia. Por que seria uma selfie feia, gente? E na outra, ela não colocou título, tá? Mas tem aí a legenda da foto, né? Seria já de um evento, né? Quando ela foi receber o prêmio, tá? O prêmio Grammy, certo? Então, a segunda foto seria já a cantora toda preparada, certo? Toda bonita, arrumada, ok? Então, seria duas imagens representando supostamente uma bem feia e uma bonita, tá? Então, aqui a gente reflete também a questão de se nós nos arrumamos. E aí, quando vocês vão tirar uma selfie, você presta atenção em todos os detalhes? Sim ou não? Tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é enumerar o seu texto, tá? Então, você vai descobrir aí que o texto ele tem 11 linhas, certo? Depois de enumerar as linhas, tá? Eu quero que você vá grifando as palavras cognatas. Lembrem-se que as palavras cognatas são aquelas que são parecidas com o português, tá? Então, são aquelas que são parecidas e você vai grifar também as palavras que você conhece. Aí você vai perceber que o seu texto ele vai ficar cheio de palavras marcadas, tá? Que a gente vai estar trabalhando um vocabulário novo, certo? E aí você vai dar uma pausinha aí no nosso vídeo e vai tentar descobrir, tá? O sentido do texto. Lembre-se que você não precisa fazer a tradução literal do texto, né? Ou seja, aquela tradução palavra por palavra. Porque a gente vai trabalhar com a inferência, classe. Bem, continuando, né? Então, agora que você já fez a sua leitura, o que a gente descobriu, tá? Que o título do nosso texto é Selfies, certo? E que tá falando de uma cantora, né? Que foi vencedora do Grammy
e ela tinha 17 anos quando isso aconteceu, tá? E ela escreveu assim, né, no texto, na cama em Paris, com meu creme para acne. Ou seja, já representa algo que seria muito comum na idade de 17 anos, certo? Que seria a questão da acne no rosto. Para alguns adolescentes isso é bem comum, né? Então, foi a maneira que ela se legendou, tá? E, inclusive, a gente vê no texto que diz que ela se legendou assim: uma camiseta preta e um coque bagunçado, manchas brancas visíveis em seu rosto. Bem, então a gente vai ver que a cena seria bastante comum, do jeito que a maioria das meninas e adolescentes vai dormir, por exemplo, durante todas as noites, né? Então, isso seria uma maneira bem comum de tirar uma selfie, do jeito que a maioria das meninas adolescentes tiraria, tá? Tem gente que coloca selfies de todo jeito, não é isso? Bem, então foi exatamente isso que fez com que essa foto fosse tão comum, certo? Então, com que frequência você vê uma celebridade parecendo uma adolescente estranha e irregular, tá? No texto a gente vê assim a palavra regular, mas seria com sentido de comum, tá? Ou seja, quase nunca. Normalmente elas gostam de fazer caretas, tá? E elas ficam experimentando identidades. É isso que o texto mostra, ok? E a gente também tem outro fato aqui nesse texto, tá? É que quando chega lá embaixo na atividade, são as perguntas que você vai escrever verdadeiro ou falso, tá? Certo? Aí, como a gente já discutiu um pouquinho, né, já conversou, então, vamos saber. Seria uma atividade em pares, certo? Mas vocês podem trocar mensagens, verificar isso aí, que quando for na aula ao vivo a gente vai fazer essa correção bem bacana, tá? Então, eu quero saber, por exemplo, diz aqui, Lorde posted herself look like a regular teen girl. Verdadeiro ou falso? Ela postou uma foto como uma adolescente comum. Verdadeiro, não é isso? A segunda, é comum as celebridades look like ordinary people? É comum que as celebridades normalmente coloquem selfies parecendo com pessoas mais comuns? Sim ou não? O que vocês acham? Normalmente não, né? Então, essa daí seria falso. Porque as celebridades gostam de estar se produzindo, fazem de uma selfie um evento. A Lorde posted a very glamorous selfie. Foi uma selfie glamurosa, sim ou não? Não, né, Clécia? Ela tirou uma foto bem comum, uma selfie comum. Selfies can show people really are. As selfies mostram realmente como as pessoas são. O que vocês acham? Essa daqui, na verdade, ela é verdadeira, né? Elas podem parecer, por isso que teria aí assim, can show, tá? Foi o caso da primeira, tá bom? Da primeira imagem, certo? Bem, aí nós ficaríamos com o verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, tá? As discussões a gente faz em outro momento, não é? Porque agora a gente chegou na parte do you know, tá? Bem aí embaixo. Vamos lá. Certo? Então, a gente já sabe que o do you know vem alguma curiosidade, né? Sim ou não? Né? Então, aí nós temos um fotógrafo, cujo nome é Cornelius. Como foi que ele fez para tirar a primeira fotografia? Vamos dizer assim, né? A primeira selfie, que seria assim, ele mesmo tirando a foto do próprio rosto, né? Ele colocou uma câmera, né, na parte de trás da loja da família, isso na cidade da Filadélfia,
Ele tirou imagens removendo a tampa da lente e depois passando para a moldura, onde ele ficou sentado por 1 minuto antes de cobrir a lente novamente. Hoje é muito fácil, você vai lá, segura, né, o celular e você enquadra do jeito que você quer, porque o instrumento ele é pequeno, que é o celular, né? Mas nessa época, olha a primeira foto assim, seria com o flash, tá? A primeira foto, que é esse first light picture, seria a questão das selfies com a luz. Quando foi que isso aconteceu, classe? Olha só, 1839, tá? Então, olha só o tempo. É claro que com a modernidade, hoje isso ficou muito mais simples, não é verdade? Bem, aí você vai lá para a página de número 14 e o que que a gente tem aqui? Uma atividade na qual a gente está trabalhando a questão das fotos, né? Consideradas selfies em pinturas, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você tem aí 6 adjetivos. Quais são eles? Serious, happy, self-confident, provocative, angry and surprised. Ou seja, aí o que que você vai fazer? Você vai olhar para essas 6 imagens e vai usar um dos adjetivos que estão aí, para caracterizar as imagens, tá? Então, olha só, a primeira pintura é de Van Gogh, de 1889, certo? Então, qual dos adjetivos seria o melhor para utilizar para caracterizar essa pintura, tá? Eu diria que rap não pode ser, mas o primeiro aí que tá escrito, eu acho que pode, né, Clécia? Olha aí. Sirius. É ou não é? Ele tá bem sério, então eu intitularia a primeira imagem com o adjetivo serious, tá? Então, assim você vai fazer com as restantes. Vai colocar o adjetivo que cada uma das pinturas pode receber, tá? E na segunda questão, logo abaixo aí desse quadro, tem uma segunda questão. E o que é para você fazer? É para você utilizar as palavras que a gente já conhece sobre a aparência e sobre as roupas e descrever cada um, tá? Então, por exemplo, aí na número 1, né? Que eu coloquei Sirius, né? Você também vai colocar. Eu diria assim, ó. He has short red hair. Ele tem cabelo curto e vermelho, tá? Outra, acredito que ele tá usando uma espécie de jaqueta. Então, eu diria assim: He is wearing a blue jacket, tá? Então, você vai descrever cada um. Pode fazer só uma frase, tá bom? Então, quando você terminar de realizar a tarefa da página 14, você vai para a página de número 15, né? Então, nós temos aí Reading Time, Body Image and Self-Esteem. O que seria isso, class? Aqui a gente vai estar trabalhando, class, a questão da imagem corporal, tá? E a autoestima. Então, é um artigo que ele vai combinar essas expressões, tá? Bem, o que seria assim? A imagem corporal, ela vai estar trabalhando quando alguém, o que a pessoa sente com a sua própria aparência, tá? Ela se sente feliz. E vocês, como vocês se sentem? Feliz, eu acredito que nós somos um presente, nós temos o maior presente de Deus, que é a nossa vida, não é isso? Então, precisamos, tá? Nos valorizar e gostar da gente, não é isso? Bem, aí eu tenho algumas perguntinhas, certo? Perguntinhas são essas, já que é porque é assim, olha, a autoestima. Como é a sua autoestima?
tá? Ela é alta, baixa, moderada. O que influencia a autoestima de uma pessoa? O que será, Clécio? Bem, então esse artigo, ele vem trazer essas indagações, tá? Então, o que que você vai fazer? Novamente, você vai enumerar o texto, certo? A gente está vendo que ele é um artigo da internet e você vai ver o que está se falando sobre isso, tá? Então, você vai dar uma pausa e vai fazer essa leitura, tá bom? Certo? Bem, por que a autoestima e a imagem corporal são tão importantes? Tá? Seria a primeira pergunta do artigo. Aí o que a gente vai pensar, né? A autoestima é o quanto as pessoas se valorizam, a imagem corporal é o que alguém sente por sua própria aparência física. Aí depois tem o que influencia a autoestima de uma pessoa. Bem, é uma questão bem complicada, porque as mudanças que vêm com a puberdade, ela pode afetar os sentimentos tanto das meninas quanto dos meninos, né? A questão da acne, a questão das espinhas no rosto, ou até mesmo de não gostar de algumas coisas que os outros jovens gostam, tá? Alguns adolescentes podem se comparam, tá? Com as pessoas ao seu redor. Isso pode acontecer não somente com as pessoas de casa, mas com as pessoas que estão na TV, no cinema, nas revistas, né? E a vida da família pode, às vezes, não parecer com essas pessoas. Bem, quais são as dicas para melhorar a sua imagem corporal, tá? A primeira coisa que se deve fazer é reconhecer que seu corpo é seu, independente da forma, do tamanho ou da cor que ele possa apresentar, né? Bem, é sobre isso, tá? Então, aí o que eu quero que você faça? Depois de ler, você tem aí embaixo dessa atividade de leitura, você tem o look it up, que são aquelas palavras que eu sempre peço para vocês procurarem no dicionário, tá? Então, classe, aqui a gente vai finalizando, certo? E aí você tem uma atividade que é o Challenge Yourself, né? É a página 16 e 17, tá? Eu tirei a questão assim mais complicada, que você vai ver que nem é complicada, mas seria a mais complicada, e que vai mostrar que você precisa utilizar o verbo be, tá? No passado. Então, como assim, tia Jaque? Você tem aí duas imagens de pessoas famosas, né? A primeira é do Elvis Presley e a segunda é do Beatles, né? Da banda Beatles. Então, o que você vai fazer? Você vai se utilizar do verbo be no passado. Quais são as variações do be no passado? Ah, tia, é o quê? Was e were. Mas eu também posso ter a sentença na negativa. Como é que fica? Wasn't ou weren't. Eu não coloquei a parte da resposta, mas eu quero que você faça, tá? Então, como seria? Como eu sei que o he é o sujeito singular, eu vou usar o quê? Was. He was a singer and a actor. But como eu tenho esse but, seria alguma coisa na negativa, mas ele não é um compositor, ou seja, ficaria he wasn't, tá, classe? Então, eu quero que você faça esse exercício utilizando o verbo be no passado, beleza? E aí, na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês a correção dos exercícios. Ok, my friends? Have a nice day. See you. Bye, bye.